Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Graças a Deus, porque Deus nos congregou aqui mais um dia, para nós estarmos aqui reunidos louvando. Tá bom, isso. Mais um dia em louvores, mais um dia em oportunidades que foram distribuídas aqui. Cada um trouxe para a glória de Deus algo da parte do próprio Senhor para nós, e que foi extremamente edificante. E vamos mais uma vez ouvir juntos o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. É a nossa leitura dessa manhã, que vai nos dizer o seguinte. Porque a minha tradução vai estar pode ser que esteja diferente de alguns de vocês, mas a gente vai acompanhando aqui que o contexto geral sempre vai ser o mesmo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou o governo está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? O verso de número 6 a gente conhece muito bem. É uma passagem que todo crente ele é muito familiarizado. Até quem inicia na fé já é muito familiarizado com esse versículo. Está aqui no livro do profeta Isaías. E é uma profecia, como a gente sempre chama, messiânica, né? Porque messiânica era uma promessa sobre o Messias, que haveria de vir, que a nação de Israel aguardava, e que nós sabemos que não somente a nação de Israel, mas todo mundo aguardava, porque o que ele realizou não era somente para Israel, mas era para todo o povo de Deus, onde ele quer que estivesse congregado ao redor da face da terra. E é prometido aqui, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. É bom a gente sempre olhar como Deus, quando ele faz promessas, em alguns momentos ele sempre faz promessas usando uma linguagem de conjugação do verbo passado. Aqui está dizendo, um filho já nasceu, o filho já se deu. Só que a gente sabe que Jesus nasceria séculos depois que essa profecia foi escrita por Isaías. Porém, ela é escrita aqui como algo que já aconteceu. Um filho nos nasceu. Nasceu um menino para nós. Um filho foi dado a nós. Por que às vezes algumas promessas de Deus aparecem com essa conjugação de verbo passado? Por causa da certeza das promessas e das palavras que o próprio Deus pronuncia. Quando Deus promete algo, é tão certo de que aquilo vai acontecer, é 100% de certeza que aquilo vai se concretizar, que Deus já fala como algo que já está realizado, porque de fato vai acontecer como algo que já aconteceu. A promessa sobre a vinda do Messias, sobre a vinda daquele que redimiria Israel, como foi lido aqui no Salmo de número 130, na abertura do culto, que Deus pessoalmente iria redimir os pecados do seu povo. Ou seja, pessoalmente significaria o quê? Que ele viria na sua própria pessoa, ele mesmo viria pessoalmente para redimir o seu povo. Em que momento isso se cumpre? Aqui, quando nos nasce esse menino, quando nos nasce esse filho. É Deus vindo pessoalmente na humanidade para redimir os nossos pecados. Então, quando a gente lê algumas promessas e elas são escritas e são lidas de uma forma em que parece que aquilo já aconteceu, é por conta da certeza que nós temos. E uma coisa que nós aprendemos já logo de início com isso aqui é o caráter fiel e o caráter certo, assertivo de Deus com relação à sua palavra. A gente lê em um outro momento das Escrituras, quando o povo entra na terra de Canaã, lá no livro de Josué, Josué escreve que
que nenhuma das boas palavras que o Senhor disse caíram por terra, antes todas se cumpriram. Então, realmente, tudo quanto Deus tinha prometido para aquele povo, para aquela geração, a respeito da entrada deles na terra prometida, da entrada deles na terra de Canaã, da investida deles contra os povos que habitavam naquela terra, tudo que Deus prometeu que faria, assim ele fez. Ele introduziu o povo dentro da terra. Ele entregou os inimigos deles nas mãos deles. Ele fez com que eles habitassem em segurança. Então ele escreveu tudo quanto Deus prometeu, nada falhou, tudo se cumpriu. Então tudo que nós vemos nas Escrituras, de fato, se cumpriu. E essa promessa que nós encontramos aqui do nascimento do Messias se cumpre. Se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. A gente vê os relatos dos evangelhos, escritos por João, por Marcos, que era alguém ligado a Pedro, então provavelmente ele escreve o relato do evangelho porque Pedro deve ter narrado para ele. Lucas, porque ele pegou o relato de muitas testemunhas que andaram com Jesus. E o próprio João, que era outro discípulo de Jesus, eles escrevem sobre essa pessoa com quem eles conviveram durante 3 anos. E eles, olhando para as profecias que eles conheciam muito bem, porque os judeus eles eram muito versados nas profecias e nas escrituras do Antigo Testamento, que era o que eles tinham como Bíblia deles na época, olhando para Jesus, via para aquela profecia se cumpriu agora. Ele acabou de cumprir uma das profecias que o profeta tal escreveu. Então a gente tem o relato seguro de quem é essa pessoa que está sendo tratada aqui nesse versículo 6 que nós lemos. É Jesus. É só nós irmos nos evangelhos que a gente vai ver Jesus cumprindo todas as profecias que sobre ele estavam escritas, sobre o Messias estavam escritas. Que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele é alguém que domina, que exerce autoridade, que tem o governo, que tem o domínio. E não é um domínio igual ao domínio terreno, que é o que a gente estava falando aqui na quinta-feira, que foi o que frustrou muita gente na época em que o próprio Jesus apareceu, porque, como ele mesmo vai dizer, o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo, o governo do Senhor Jesus não é terreno. Não funciona com a política terrena, não funciona com os ideais terrenos, funciona com os ideais de justiça, paz e alegria que é no Espírito Santo. Totalmente diferente. Muita gente se frustrou com isso porque achou que o Messias viria como uma figura guerreira, um guerrilheiro que livraria Israel das mãos dos inimigos, que entregaria o reino nas mãos de Israel novamente, e ela dominaria sobre todo o mundo. Essas promessas são reais, são, mas não relacionadas a esse tempo, não relacionadas a esse lado da eternidade. É no porvir, é quando Jesus vier para instaurar o seu reino sobre esse mundo, e só ele dominará. E ele dominará sobre todas as nações, como está prometido. No verso 7 ainda vai falar: do aumento deste governo e da paz não haverá fim. Ou seja, obviamente que não é sobre esse mundo onde os reinos se levantam e depois eles caem. Onde os governantes eles ascendem ao poder e depois de um certo tempo eles já não governam mais. O nosso mundo, o reino terreno, funciona dessa forma. Reinos se levantam, podem prosperar, podem passar um tempo ainda ativos, podem ter grandes figuras como seus líderes, mas passam. Como foi com todos os grandes reinos ao longo da história, como foi com o Império Romano, como foi com o Império Babilônico, como foi com tantos e tantos outros, o Império Grego. Passaram. Não existem mais. E seus líderes passaram ainda muito mais rápido do que esses reinos. Os reinos podem ter durado por alguns séculos, enquanto a maioria desses governantes que esses reinos tiveram duraram apenas algumas décadas. Tudo passou. E aqui está falando que o reino deste principado, desse governo, desse menino que nos nasceu, não terá fim nenhum. Ele vai permanecer para sempre. Nós sabemos pelas próprias Escrituras que Jesus é que possui e possuirá o domínio que durará para sempre, de um reino que nunca terá fim, cujo rei é ele mesmo, que nunca passará. Ele nunca vai dar lugar a outro rei, nunca vai ser substituído por ocasião da morte, nunca vai ser substituído por ocasião da escolha do povo, nunca vai ser substituído por qualquer outra razão. Jesus permanecerá dominando para sempre sobre o seu reino, sobre toda a sua criação e sobre todo o seu povo.
E é por isso que é dito que o governo está sobre os seus ombros. É Jesus Cristo quem Deus revestiu de glória e de poder para que dominasse. Até porque foi através dele, a gente aprende lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. Então Jesus é que deu a origem de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente observa, de tudo que existe. Ele é a origem. Então, dominará sobre absolutamente tudo. Por quê? Porque ele é o Criador de tudo e de todos. É dito também no verso 6, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aqui nós vemos alguns adjetivos que vão ser dados a Jesus. Aqui nós já vemos Jesus, o Messias, sendo chamado de Deus forte. Nós não entendemos muito bem como é que o judeu recebia essa palavra, porque os judeus inclusive rejeitam até hoje e rejeitaram Jesus no tempo dele justamente porque ele se fazia igual a Deus. Ele falava, eu e o Pai somos um. Ele usava muito o termo eu sou. E os judeus, eles rejeitavam isso plenamente, porque eles acreditavam que nenhum homem poderia ser como Deus. E de certa forma está correto. Né? A questão é que Jesus não era somente um homem como qualquer um outro. Embora a gente está vendo aqui que ele nasceria. Ou seja, ele seria humano também. Mas ele não era somente homem. Antes de qualquer coisa, ele é Deus. Então a gente não sabe como é que o judeu interpretava isso, né? Talvez entendia que ele seria Deus forte, que ele teria o mesmo caráter de força e eminência que Deus, digamos assim. Talvez fosse isso que eles entendessem. Mas não, nós entendemos que era literalmente Deus que Isaías estava falando aqui. Não era de alguém que viria em um caráter glorioso, soberano, forte, que espelharia o caráter do próprio Deus, que é forte, soberano e governa sobre tudo. Não. É o próprio Deus em pessoa que viria ao seu povo, ao encontro do seu povo. Então aqui a gente já encontra nas próprias escrituras de forma inegável que infelizmente tem gente que nega e assim nega de uma forma completamente descarada, porque o texto está afirmando isso, não somente aqui, mas em vários outros momentos que Jesus é Deus. A gente tem umas inúmeras seitas inclusive cristãs, que se dizem cristãs, com muitos adeptos que negam a plena divindade de Jesus Cristo, que negam que ele é igual a Deus o Pai, ou chegam até a dizer que ele é algo criado, a primeira coisa que é criada por Deus o Pai. Isso é um absurdo, até porque está dizendo aqui que ele é a origem da eternidade. Está falando aqui, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade se esse não for Deus pleno, se ele não for o Criador e não uma mera criatura? Então, Deus veio ao nosso encontro na nossa humanidade, ele entrou na humanidade e assim ele nos redimiu. É a forma como Deus veio, como estava escrito lá no Salmo de número 130, redimir o seu povo das suas transgressões, dos seus pecados. O próprio Deus, e não uma figura representativa, o próprio Deus vem em pessoa, particularmente, pessoalmente, na humanidade, que está escrito aqui, um menino nos nasceu, ou seja, um humano, para nos redimir dos nossos pecados, para ser para nós o que é dito aqui. Ele é maravilhoso, conselheiro. A gente vê, por exemplo, no livro de Provérbios, uma linguagem que é como se fosse a sabedoria personificada, e que ela fala como se a sabedoria fosse uma pessoa real. A gente sabe que a sabedoria é uma virtude, não uma pessoa. Mas quem é? A gente descobre quem é essa sabedoria no final das contas. É Jesus, o maravilhoso conselheiro, né? O bom conselheiro, aquele que traz conselhos sábios, que traz boas palavras de prudência para nós. É Jesus Cristo. Aquela sabedoria personificada que a gente encontra lá em Provérbios, no final é uma pessoa mesmo. É uma pessoa, é o próprio Jesus. Deus forte, então nós já vimos aqui a plena divindade de Jesus, Pai da eternidade, ou seja, ele é a origem da própria eternidade. Por isso que nós vemos que Jesus ele é Deus pleno. Ele não é somente eterno, mas ele é eterno justamente porque é Deus. Ele é a origem de toda a eternidade, ele é a origem daquilo que não tem começo e não tem fim, e ele é a origem do perpetuar para sempre. E é dito que ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Ao contrário do que os judeus pensavam, né? De que ele seria um guerrilheiro, matador, que
que subjugaria os inimigos. Ele é o príncipe da paz. O que não quer dizer que Jesus não seja de fato, como a gente costuma dizer no nosso meio, né? No nosso meio, crente varão de guerra. Realmente Jesus guerreia. Mas não no contexto em que as pessoas pensavam que ele viria, com uma espada na mão, montado no cavalo na primeira vinda, né? A gente vai ver ele dessa forma na segunda, mas na primeira, as pessoas pensavam que ele viria dessa forma. Mas não, Jesus ele é o príncipe da paz. O reino dele, é como a gente lê lá em Romanos, é primeiramente paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É um reino que ele é fundamentado na justiça, como a gente vê no verso de número 7, e na paz, na pacificação, onde não há mais hostilidade, onde não há mais agressão, onde não há mais violência, onde não há mais desunião e inimizades. Não, o reino dele é perfeito, porque ele traz a união perfeita entre os povos que fazem parte desse reino. Do aumento desse principado da paz não haverá fim, então nós sabemos que o reino de Jesus ele é eterno, ele não passará. Ele é aquela pedra que nós vemos lá nos sonhos de Nabucodonosor em Daniel, a pedra que é cortada da montanha sem o auxílio de mãos e que derruba toda aquela estátua que é vista por ele no sonho. A estátua ali são os reinos que já se levantaram sobre a face da terra, e diz que aquele reino, que é aquela pedra, não tem fim. Ele durará para sempre. É o reino de Jesus Cristo. Então, do aumento desse principado da paz não haverá fim. Seu trono, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, a gente vive aqui nesse mundo e nós temos as nossas responsabilidades, temos as nossas obrigações, fazemos parte de uma nação e a gente tem realmente que exercer os nossos direitos, os nossos deveres, mas não nos esquecermos que uma vez que fomos chamados por Deus para sermos crentes em Jesus Cristo, passamos a fazer parte deste reino que não terá fim, desse reino que ainda virá e vai ser inaugurado aqui no novo céu e na nova terra, e que esse reino ele é um reino de paz, de justiça, de alegria, que reflete todo o bom caráter do próprio Deus. Nós fazemos parte desse reino. Podemos não estar lá fisicamente, mas já fazemos parte dele enquanto estamos caminhando aqui por esse mundo. Então é interessante que a gente reflita que, embora a gente tenha as nossas obrigações aqui nesse mundo, vivamos neste reino e para esse governo, para esse governante que é Jesus Cristo. Infelizmente a maioria de nós, crentes, tem se envolvido demais com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, com a política. Eu não estou dizendo que é errado que a pessoa exerça seus direitos, que ela exerça seu voto, que ela escolha quem ela acha melhor. Estou dizendo que é errado que ela viva a sua vida, que ela trabalhe, que ela conquiste suas coisas. Não está errado. Não está errado até certo ponto, obviamente, né? O erro começa quando aquilo se torna a base da vida daquela pessoa, a base do viver daquela pessoa. Ela só vive para isso. A vida dela se fundamenta somente em cima dessas coisas. A vida dela parece ganhar sentido só quando ela vive dessa forma. Entendamos então que nós fazemos parte do reino de Deus e primeiramente aquilo que Jesus nos orienta: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vivemos aqui nesse mundo, vivemos aqui neste reino terreno, porém, vivendo primeiramente para o reino no qual nós somos chamados, que é o reino de Jesus Cristo, porque esse não passará, porque esse não terá fim. E aquele que não quiser viver de acordo com os preceitos deste rei, que é Jesus Cristo, que não quiser aceitar sobre ele o seu governo, infelizmente não fará parte dele. E nós dizemos infelizmente porque, se por um lado o reino de Jesus Cristo é paz, justiça e alegria, do outro, a pessoa que fica de fora vai passar a eternidade padecendo do total contrário do que é paz, justiça e alegria. Vai padecer de juízo, de tormento e de infelicidade. Infelizmente, nós recebemos uma boa notícia. Um menino nos nasceu, e hoje a gente pode dizer realmente a conjugação do verbo passado, porque já aconteceu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o domínio está sobre os seus ombros. Ele é Deus forte, não é fraco. Ele é o Pai da eternidade, é garantia de que perpetuaremos.
Ele é maravilhoso, ou seja, não é alguém de quem a gente tem repulsa. Ele é conselheiro. Se a gente quiser sabedoria para saber como conduzir a nossa vida, vá para Jesus. Lá você vai encontrar toda a sabedoria que você precisa para saber como você deve conduzir cada ponto e aspecto da sua vida. Jesus. Não vá para outras fontes, não. A gente até pode encontrar palavras de sabedoria em outras fontes, mas você quer ter a certeza de que você vai fazer alguma coisa realmente prudente, boa? Jesus Cristo. Vá para Ele. Ele é um maravilhoso conselheiro. E Ele é o príncipe da paz. Não vivemos em conflito, não vivemos atormentados, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E esse é o caráter do reino dele, do reinado dele, é de paz. Não é de guerra, não é de falta de sossego. E fomos chamados para esse principado, fomos chamados para esse governo, chamados para esse reino. E é uma dádiva, porque a gente sabe que não é todo mundo que fará parte. Porque a gente sabe que não é todo mundo que é chamado que ainda assim vai entrar nesse reino. A gente sabe que não é todo mundo que é beneficiado dessas palavras que a gente leu no capítulo 9, que a gente lê em vários outros momentos a respeito do próprio Messias e do próprio Cristo. E nós fomos agraciados. Por isso que somos chamados nas Escrituras de bem-aventurados, benditos, felizes, ditosos. Por quê? Porque fomos chamados para fazer parte desse reino e Jesus nos introduziu nesse reino, no qual Ele governará para todo sempre. De todas as promessas que a gente leu, que a gente falou aqui do caráter fiel de Deus em cumprir as suas promessas, ele ainda encerrou o verso 7 dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, né? Como se fosse um carimbo de confirmação de que aquilo aconteceria. Tudo se cumpriu, a única coisa que a gente aguarda agora é somente Jesus retornar. A única coisa que a gente aguarda agora é que ele venha trazendo esse reino e dissipando para sempre todos esses reinos fajutos, miseráveis da terra. Todos esses reinos governados por homens malignos, egoístas, que se acham inclusive deuses. É a única coisa que a gente aguarda. Tudo se cumpriu. O menino já nos nasceu, o filho se nos deu. Ele já governa soberanamente porque está assentado à direita de Deus, revelado a toda a humanidade. Aguardamos apenas o seu retorno. Nos preocupemos então apenas em continuar caminhando com Jesus, caminhando nas virtudes desse governo dele e esperando ele voltar. Com boa expectativa, porque infelizmente tem muito crente que diz que espera Jesus voltar, mas quando fala da volta, meu Deus, agora não, tem que ser daqui um tempo mais pra frente. Pelo amor de Deus, irmão, benefício mesmo se Jesus voltar agora, se ele despontasse agora, no céu ali, ó, daqui a 2 minutos. Não é daqui amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, conforme os nossos caprichos, não, é agora. Isso é que é a bonança real e verdadeira para aquele que está com e em Jesus. Aguardemos apenas o retorno do nosso Senhor com expectativa, com alegria, com ânsia de que Ele venha. Por quê? É um reinado maravilhoso e que não terá fim, não dará lugar a nenhum outro domínio, nenhum outro governo, nenhum outro monarca, não. Só Jesus Cristo reinará para todo sempre. Sendo tudo isso que a gente leu aqui, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte, esse é o nosso governante. Não é um homem, não é um ser humano falho, não é um regime que passa, não é um reino que vai subsistir somente por um tempo e depois vai ser esquecido, não. Durará para todo sempre, que é o reino de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento em agradecimento a essas palavras, amém? Grandioso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor porque tem falado aos nossos corações, porque o Senhor, na sua soberana vontade, nos congregou aqui essa manhã para ouvirmos aquilo que o Senhor tinha intenção de ministrar aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos dê um coração sempre aberto para recebermos com paz, com amor, a sua palavra e que através dela nós encontremos o nosso consolo, o nosso conforto, encontremos as nossas motivações reais para viver, para continuarmos e sempre despertando mais e mais a fé na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor trouxe a nós através dessas promessas gloriosas que o Senhor fez. O Senhor trouxe a nós o seu amado Filho, que nos redimiu dos nossos pecados, que nos redimiu do nosso estado lastimável longe do Senhor, que nos deu a graça de fazermos parte desse reino
maravilhoso, no qual Ele mesmo é o Rei e Ele nunca passará. Pedimos a Deus a graça de estarmos de joelhos diante do Senhor Jesus, aos pés do seu Filho Jesus, porque nós entendemos que essa é a sua vontade para todos os homens, que sejamos rendidos a Jesus Cristo, para que sejamos, como Ele mesmo disse, ávidos por dignos de estarmos de pé diante dele naquele grande dia. Porque naquele grande dia nenhum reino mais estará de pé, nenhum governante estará subsistindo, apenas a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo irá fulgurar sobre todo o mundo, e dali para frente se estenderá o seu reino que nunca terá fim. Nos dê a graça, ó Deus, de sermos fiéis e permanecemos de pé diante do Senhor até aquele grande dia. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade alguma de nos mantermos firmes, mas o Senhor é quem nos sustenta e segura as nossas mãos, e é como diz a sua palavra, o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. O nosso culto está encerrado.